ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo. Muito prazer, é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez no Voltando à Base. Quero já pedir para você compartilhar, entrar aqui nas redes sociais, aqui na página do canal mesmo do YouTube, curtir, se inscrever. Quero pedir para você também visitar o nosso perfil no Instagram, o PR Marcos Fracácio. Se inscreva lá, siga para ter mais conteúdos como esses que de costume falamos aqui. Então, sem mais delongas, como sempre, nós vamos sempre direto ao assunto. Tenho, por alguns momentos da vida, né, conversado com pessoas tanto de igreja e ambiente fora dela, pessoas que se autodenominam cristãs e outras que não. E elas, às vezes, parecem que têm uma mesma dúvida, algo que é pertinente a todas. E há meio que uma confusão entre as pessoas, né, sobre o evangelho. No último programa, nós falamos do papel da igreja. E hoje, o que eu quero falar com você, tentar esclarecer um pouco mais aqui o evangelho é sobre quem, né? De quem o evangelho está tratando. Bom, partindo aí da premissa, como nós comentamos na última semana, as igrejas, de certa forma, estão aí com o seu papel deturpado ou, enfim, confuso, né, em relação ao que deveriam apresentar ou falar sobre os assuntos que falam, né? E dentro desse mesmo pensamento vem essa outra temática. Ou seja, deixa eu tentar explicar um pouco melhor aqui, ou me explicar melhor. Muita gente acha que quando você vai ler a Bíblia, ou vai conhecer o Evangelho, ou vai falar de cristianismo, muita gente acha que, ou pensa, né, que isso é sobre o ser humano. E eu penso que, se nós olharmos com um pouco mais de cuidado e atenção para as Escrituras, nós vamos entender que, na verdade, o Evangelho é a respeito da pessoa de Cristo. Ele é para apresentar Cristo à humanidade. Então, assim, ele não é simplesmente como vamos chamar assim, como se fosse uma espécie de livro psicológico, né? Ou como temos aí o papel de muitas, entre aspas, igrejas que simplesmente adotam aí as escrituras como sendo o seu livro de fé e falam o que querem, como querem, e acabam vendendo muito mais do ser humano, né, do que de fato sobre Cristo, né? Então é interessante a gente pontuar aqui. Eu não vou ter todo o tempo do mundo que eu gostaria, a gente tem 1 hora de programa, mas, por exemplo, Jesus disse: olha, examine as escrituras porque são elas que de mim testificam. Então a gente já começa só com essa frase de Jesus, e eu vou ler aqui outros textos, né? Não todos quantos eu gostaria, mas a gente precisa começar a sintonizar as coisas melhor, né? A entender um pouco melhor o mecanismo das coisas, porque se nós não compreendermos qual é o objetivo, né? Se nós não voltarmos à base, nós vamos ficar aí como, vou usar uma expressão aqui bem popular, né? Vamos ficar como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E a gente precisa, na verdade, avançar, né? Avançar com as pautas de família. Nós precisamos avançar, né? A família que é a base da sociedade. Nós precisamos avançar com os costumes, com os princípios, porque foram os princípios, foram os valores que trouxeram-nos até aqui. Então a gente precisa compreender um pouco mais do que é que está falando as escrituras, né? A gente falou das igrejas, né? Qual é o papel da igreja e qual é o papel da escritura, né? O papel da escritura é falar sobre mim, o quanto eu sou isso ou aquilo. O papel da escritura é dizer para você qual é o caminho para arrumar um emprego melhor. O papel da escritura é para você entender como é que você vai investir o seu dinheiro. Não, claro que não, né? Então o evangelho, na verdade, ele é um instrumento que ele trata da pessoa de Cristo e não do homem, né? O homem já
caído lá em Adão, enfim, a conversa vai para um outro. A gente entende que o homem vive num estado de depravação desde quando, né, caiu no pecado. Enfim, mas é muito assunto aí também que envolve teologia, enfim, não é nem o objetivo aqui. Eu quero trazer um pouco, de uma forma um pouco mais clara as coisas, né? Eu quero tentar trazer aqui alguns princípios aqui importantes para, como sempre, você tirar as suas conclusões, para que você possa pensar e avaliar. Então, talvez você chegou até aqui na vida e alguém disse para você assim, olha, lê a Bíblia que você vai melhorar, né? Lê a Bíblia que você vai ser curado. Vai para a igreja que você vai sarar. Enfim, então a gente começa a entender, né, desde a nossa infância, que a igreja, que as escrituras, ou que o próprio Deus, que Jesus, são como se fosse algum tipo de remédio, algum tipo de, né, de antídoto para a humanidade, né, para que a humanidade viva bem, né? E quando você começa a observar com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de atenção sobre o que diz as Escrituras, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o Antigo Testamento e a gente vai começar a analisar, entender a história de muitos profetas que falavam de Deus, né, a respeito de Deus, e traziam aí as suas revelações ou as suas profecias para os reis, eles não eram, na verdade, bem quisto, né? Quando vamos ao Novo Testamento, nós vemos que o próprio Cristo, pelo seu próprio povo, judeus, e sofreu intentos de morte praticamente que diários, né? Os discípulos que caminhavam com Cristo, os 12, aí eu falo dos 12, não das multidões que os seguiam, mas dos 12, os 12 também tiveram aí suas mortes trágicas, né? E eu costumo sempre tocar no assunto do apóstolo Paulo, porque foi um dos maiores missionários no Novo Testamento. Esses dias eu vi uma fala do Tiago Pavinato, falando sobre o apóstolo Paulo, que eu achei fantástico, né? Gostaria até de convidá-lo aqui, quem sabe uma hora eu não consigo o contato do Tiago, e trazê-lo aqui no Voltando à Base, para a gente falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que segundo o próprio testemunho dele, né, alguém que era extremamente inteligente, alguém extremamente capacitado, culto, enfim. E por que eu estou falando disso? Porque o próprio apóstolo Paulo, que era tudo, né, na sociedade, era tudo economicamente, enfim, ele foi viver o cristianismo na sua mais profunda essência, né, e ao fim da vida estava preso em cárcere privado e morreu preso, né, pagando aluguel ainda e com a ajuda das pessoas. Então esse apóstolo Paulo, na verdade, né, ele não teria espaço nas igrejas de hoje e nem no evangelho de hoje. Por quê? Porque ele seria a própria desgraça em pessoa, porque não daria testemunho de nada, né? Nada que eu digo, não teria nada material para mostrar, não teria vitória material, não teria bênçãos materiais para mostrar. Ele simplesmente seguiu Cristo, tomou a cruz e fez o que Jesus fez. Então, com base em tudo isso que eu falei já até aqui, né, é que eu quero começar a discorrer com você alguns textos sobre Jesus, escritos ali no Evangelho de João, que vai trazer um pouco melhor essa noção de quem é Cristo, né? E esse livro de João, ele é fantástico porque ele apresenta o Cristo humano, mas que é divino. Ou seja, né, eu sempre digo isso para muita gente, as religiões estão baseadas em mitos, né, em fundadores, né, enfim. E o cristianismo não deixa de ter o seu fundador, o próprio Cristo, mas não é uma questão de mito, história, fábula, né? É alguém que de fato existiu, alguém que você vai entender aqui nessas provas textuais que estão aqui no Novo Testamento, pelo próprio profeta, pelo próprio apóstolo João, onde ele afirma categoricamente que ele estava vendo o Cristo e que esse Cristo era, né, aquele que, ou melhor, né, aquele que desceu do céu era o Cristo, né, aquele que estava com Deus, aquele que era o verbo e se fez carne. Quer dizer, ele era a palavra no princípio, ele se fez carne. Eu já li um pouquinho desse texto em algum programa aqui, mas hoje nós vamos avançar um pouco mais para tentar jogar a luz, né, sobre isso. O evangelho, afinal de contas, fala de quem, né? Será que a Bíblia foi escrita para mim, né? Será que a Bíblia foi escrita para você? Será que a Bíblia foi escrita para tratar os seus problemas? Será que a Bíblia foi, né, escrita para olhar para as pessoas problemáticas e falar para elas, não, vem cá, vamos ajudar aqui. Eu lembro sempre aqui,
no período da pandemia, né, os políticos dizendo, não, as igrejas precisam ficar abertas porque elas trazem aí algum alento e esperança para as pessoas. Mas que alento é esse, né? Que esperança é essa? Sobre o que ele está falando? Né? Sobre o que você está falando sobre o evangelho? Afinal de contas, do que se trata o evangelho? De mim ou de Cristo? E é essa introdução que eu quero trazer aqui para que a gente possa discorrer um pouco mais sobre esse assunto, e espero que você vá comigo até o final. E eu vou tomar mais uma água aqui e pedir para você mais uma vez, clica aqui embaixo no inscrever-se, clica no compartilhar também, no curtir, né? Curte aqui a nossa página, vai ajudar bastante o engajamento nas redes sociais, e vai lá no Instagram se você puder agora também, faz uma pausa enquanto eu tomo água, procura no Instagram lá, @PR Marcos Fracácio, e segue a gente lá. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, você vai lá e a gente já volta pro texto. Muito obrigado, espero que você tenha feito isso. Nosso querido Diego da Técnica colocou aí o endereço do Instagram para que você possa lá nos seguir. E, bom, vamos lá. No Evangelho de João, que eu já até li aqui uma vez, eu vou começar a ler aqui, praticamente vou ler um pouquinho, falar um pouquinho, para não ficar muito pesado. No verso 1 diz assim, olha, no princípio era aquele que é a palavra, e ele se refere a Jesus. Mas vamos avançar no texto para você ver como é que é legal essa questão aqui, ó. Aí ele traz que aquele que era a palavra, né, estava no princípio, e aí ele fala assim, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Obviamente que ao decorrer do texto você vai entender que João estava falando de Jesus. Então olha só, a própria escritura começa o livro de João tratando sobre o assunto Cristo. Ele diz assim, olha, aquele que estava lá no princípio, antes do princípio ele já estava. E aí depois ele fala assim, tudo o que existe foi feito por intermédio dele, quer dizer, Jesus participou do processo de criação. Olha que interessante, ele está falando do céu. Olha, aquele que é a palavra, João diz, ele estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, o que acontece? João está falando assim, olha, aquele que é divino, aquele que estava no céu, ele desceu, se fez carne e ele esteve entre nós, ele caminhou entre nós, ele viveu, ele conviveu. Ou seja, João estava escrevendo para os leitores da época, judeus e gregos, e ele estava dizendo o seguinte, assim, olha, o que nós vimos, né? Nós não vimos aqui porque nós tomamos um negocinho, porque a gente estava meio, sei lá, porque a gente fumou um negocinho. Não, ele falou assim, a gente viu com clareza, com objetividade, a gente viu com consciência intacta a Jesus. A gente viu ele, a gente viu aquele, né, que estava no mundo. E o mundo não reconheceu. No verso 11 ele diz assim, olha, ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam, tratando aí mais diretamente aos judeus. Contudo, aqueles que o receberam e creram no seu nome, foi-lhe dado o poder de se tornarem filho de Deus. Aí João faz uma outra revelação aqui bombástica, ele diz assim, olha, aquele que é a palavra, que fez o mundo, que tudo foi feito por intermédio dele, tornou-se carne e viveu entre nós. Em algumas traduções, ele seria mais ou menos aproximado a tabernaculou, quer dizer, criou seu tabernáculo, a sua tenda. É como se Jesus tivesse acampado junto. E aí eu não estou falando aqui do campo final de semana que tu faz, eu estou falando que João estava fazendo uma referência aqui profunda, aguda aos judeus. Por quê? É uma referência ao tempo lá de Moisés, quando haviam as tendas, né? E quando havia a tenda do encontro, um lugar onde Deus descia para encontrar-se com o povo, para falar com Moisés. Então, o João, ele estava usando aqui uma linguagem que era perfeitamente inteligível para os ouvintes daquela época, e eles tinham clara percepção sobre o que João estava dizendo. Então João estava dizendo o seguinte, olha, o Deus que lá no Antigo Testamento fez o tabernáculo, que a gente ia lá, o Moisés ia adorar a Deus no tabernáculo, esse Deus, aquele que é a palavra, ele se tornou carne e foi tabernáculo conosco. Ele viveu entre nós novamente. Quer dizer, ele estava dizendo, olha, a presença divina do Deus visível está entre nós. Isso aqui já é um negócio extraordinário demais. É que eu falo assim, a gente não precisa nem ter uma religião. Se a gente começar a entender isso aqui, né? Esses dias eu conversava com alguém sobre religião, como quase sempre, e eu não gosto de falar de religião, ou pelo menos não gosto de falar de fé, mas quando você começa a entender isso aqui, você fala, cara, isso aqui sabe, é muito factível, isso aqui é um absurdo de coerência, né? De integridade. E aí, então, tirando a minha admiração pela palavra, pelas escrituras, o meu amor por elas,
o que o João estava dizendo? Ele estava assim, olha, cara, o Deus do céu, ele habitou conosco, ele viveu conosco aqui. Então, assim, não tem o que a gente falar. Vocês estão vendo ele. Só para não esquecer. Ou só para relembrar. O que a gente está falando? O evangelho é sobre quem? É sobre Cristo ou é sobre mim? É sobre você? A gente já começa a ver aqui, pelo menos no livro de João, uma declaração extraordinária, apaixonante, realística, verdadeira, real do João em relação a Jesus. Então, é por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas, né? Hoje, graças a Deus, a internet nos permite estar aqui, inclusive eu. E esses dias também eu vi o Emílio Zurita, né, lá do Pânico na Jovem Pan, dizendo assim, a internet popularizou, agora qualquer um fala, qualquer um vem e tal, não sei o que lá. Emílio Zurita, um abraço pra você, mas ainda bem que todo mundo fala, né, porque senão era só você. Então, quer dizer, a gente pode ter essa pluralidade de pessoas. É verdade que uma coisa que eu concordo com ele, né, muita bobagem vem à tona? Vem, claro que vem, muita bobagem. Mas também, né, é um instrumento que possibilita, né, ao mínimo as pessoas terem equidade aí, ó, ao menos a opção ou a oportunidade de fala. Mas o que eu quero falar com isso é que a gente vê muita gente vindo, né? E em nome de Deus, em nome de igreja, realizam palestras para falar de Jesus, mas é um movimento totalmente, como é que eu vou dizer? Egocêntrico, né? Onde fala de si próprio, né? Então, tipo, Jesus vai alisar o teu cabelo, Jesus vai te dar uma vitória, Jesus vai te fazer um carinho, Jesus vai te fazer não sei o quê, sabe? É uma coisa assim que você fala, meu Deus, será que tudo o que aconteceu, esse Deus vivente, será que Deus desceu do céu pra terra só pra poder ele me ajudar e sei lá, pintar meu cabelo ou tirar minha dor do ombro, né? Tem tanta igreja agora você entrar, e eu não tô dizendo que eu não acredito que milagres ocorrem, não tô falando isso. Mas se você ligar a tua televisão agora aí, ou tua rádio aí, todo mundo vai estar assim, aí, qual foi tua bênção? Qual foi o milagre? O que você ganhou de Jesus? Tudo é para mim, né? Então isso aí é o que a gente chama de evangelho antropocêntrico, quer dizer, coloca o homem no centro do evangelho. Quando na verdade, né, um breve flerte aqui com o livro de João, a gente já começa vendo João tratando sobre a pessoa de Cristo. Ele está falando de Cristo. Ele falou, quem é Jesus? Ele falou assim, aquele que estava no céu, que era Deus, que estava com Deus, que viveu, que ele desceu e está conosco. É disso que João está falando. E vamos continuar aqui. Olha o que João diz. Ele fala assim, olha, contemplamos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E essa palavra que João usa aqui, né, em algumas palavras é vimos a sua glória, em algumas traduções está contemplamos. Esse contemplamos é uma palavra que é muito mais incisiva, mais profunda do que vimos, né, ou do que ouvimos, ou do que olhamos Jesus, né? Contemplamos, nós vimos, ele viveu com a gente lá, ele estava lá. Então o que eu estou querendo trazer para você hoje aqui, estou trazendo para você, são outros pontos de vista ou outros argumentos que vão te ajudar, né, a decidir ou a caminhar, talvez até de uma maneira diferente da qual você vinha caminhando até hoje, né? Então, às vezes, se você é alguém que pratica a religião evangélica, você que vai à igreja, né, você precisa analisar qual é o discurso que provém, né, daqueles que falam do evangelho para você, né? Se tudo é muito direcionado a você, tome cuidado, porque talvez não seja uma igreja cristocêntrica, talvez ela não esteja pregando o evangelho cristocêntrico, mas sim um evangelho antropocêntrico, um evangelho onde o centro das atenções seria você, o homem, né? Seria eu, seria você, mulher. E é o que de fato mais a gente vê. E a gente vê isso de tal forma dentro das denominações aí tidas ou chamadas ou denominadas evangélicas, né? Que os de fora, eu estou tendo trabalho para explicar para os de fora que isso, na verdade, não é o papel nem da igreja, nem do evangélico. O evangelho, ele não trata do homem, mas ele trata de Cristo. Ele vai falar de Cristo para o homem, né? E você vê o João fazendo esse trabalho aqui com excelência e maestria. Olha só, João, ainda no livro de João, lá no verso 15, ele vai falar do João Batista. Ele diz assim, olha, João dá testemunho dele quem? De Jesus. Ele exclama, lembrei do Avalone, ponto, vírgula, enfim, para os mais antigos um pouquinho deve ter assistido alguma coisa de repórter sobre futebol. E em breve eu vou falar sobre futebol aqui, hein?
Aguardem, vou tratar sobre o tema futebol e os evangélicos, futebol e o cristão, futebol e os pastores, né? Isso é legal, isso é ruim, qual é a relação? Enfim, tem uma coisa boa para tratar sobre isso mais para frente. Bom, o que o João Batista disse? Ele disse assim, olha, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João, ele fala isso quando ele viu Jesus. Ele fala para a galera dele, para os discípulos dele, ele fala assim, ó, esse aí é aquele lá que eu falei, é dele que eu estou falando o tempo todo. Ele veio depois de mim, mas ele é antes de mim. Porque Jesus nasceu depois de João, mas tipo, ele falou, cara, ele é eterno. Então, o que ele está tratando aqui? Ele está tratando da eternidade de Cristo. Então, mais uma vez, o Evangelho, o livro de João, está tratando sobre quem? Sobre Cristo. Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio? Olha só, no dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, meu querido, você vê, ao invés de a Bíblia falar assim, olha, o pecador é isso, o pecador e as suas mazelas da vida, né? Ah, mas alguém pode me perguntar, mas o senhor não lê a Bíblia, o senhor não vê lá que Jesus falou com a prostituta, Jesus falou com não sei quem, Jesus falou com a samaritana, com o fariseu, é verdade, ele falou com todo mundo, né? Mas ele não ficou tratando das questões pessoais das pessoas, ele se apresentou como um Cristo, né? Uma outra, é que eu falo, a gente tem uma percepção tão deturpada daquilo que apresentaram pra gente sobre o que é evangelho, que a gente nem sabe direito o que tá falando. Quando tem uma história bem conhecida nas escrituras aí, que Jesus estava pregando numa casa e aí os colegas pegaram um paraplégico, subiram no telhado, abriram o telhado, colocaram ele lá e tal. E aí Jesus olha para aquele cara e fala assim, ó, a tua fé te salvou, salvou. Por que salvou? Porque o camarada creu que Jesus era esse Jesus que o João está falando aqui, que ele era o Filho de Deus. Basta, né? Então, quer dizer, o cara, a questão não era a cura, né? Aí diz, é verdade, o texto diz que Jesus olhou para o coração, viu no coração daqueles homens o sentimento e o pensamento deles, e aí Jesus disse, o que é mais difícil para mim aqui, né? Eu salvar ele ou curar? Curar era difícil, porque ele era tetraplégico desde quando? Desde paraplégico, desde criança. E aí Jesus pega e fala assim, ó, levanta, toma tua cama e anda. E aí curou o cara. Aí todo mundo, oh, Jesus extraordinário. Mas você percebe que o foco não era o milagre, né? O foco, na verdade, é quem é o Filho de Deus. O problema maior não era o cara ser paralítico. O problema maior não é você ter um problema de saúde. O problema maior não é você morrer doente. O problema maior é você reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. É sobre isso que trata o Evangelho. É sobre isso que trata o cristianismo, né? É de a gente compreender quem é Deus. E aí aqui, o que acontece? O João, quando lê essa frase aqui, ele praticamente resume a obra de Cristo. Por quê? Porque ele proclama o problema que aflige a raça humana, eu já falei aqui, o grande problema da humanidade que é o pecado, né? Então, olha o que ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, quer dizer, João não apresentou aqui, olha, um coach, né? João não falou assim, olha, um exemplo moral, olha, a Madre Teresa, olha, o Mahatma Gandhi, olha como ele é um bom homem, né? O João não falou que Jesus era um bom homem, João não trouxe Jesus como cabras, não, esse cara que, olha, é extraordinário, você precisa ver, faz um chá, ele toma um chá que deixa você, olha, não, João não falou nada disso, né? Então, quer dizer, todas as outras coisas, elas são tipo terrenas demais. E o que João anuncia aqui é um negócio que vai contra o teu entendimento, até contra a tua capacidade, a minha capacidade de compreensão do que de fato é a vida do ser humano aqui na Terra. Né? Porque ele fala, pô, esse é o Cordeiro. Ele fala, gente, vejam, vocês estão vendo. Então, não precisa uma meditação, não precisa uma oração muito forte, não precisa subterfúgio químico, não precisa de nada. Era ver, ele falou, vejam, ele é o Cordeiro, é ele quem tira o pecado. E talvez para você, o Cordeiro, né, é da Páscoa, da Páscoa, do Natal, de comer um cordeiro e tal. Mas para estes caras aqui que João falava, os caras entenderam perfeitamente, porque eles faziam sacrifício com o cordeiro. Então eles falaram assim, ó, tá vendo esse homem? Ele vai morrer no lugar dos cordeiros. E o sacrifício dele como cordeiro é quem vai tirar o pecado de vocês, as transgressões de vocês. Naquela época, os judeus estavam acostumados a fazerem ali as suas ofertas para remissão dos seus pecados. Então, quer dizer, o texto aqui cai como uma bomba, né,
na cultura judaica, né? E obviamente aqui com a gente um pouquinho explicando um pouquinho, a gente consegue entender qual é o peso de Jesus, na verdade, na história da humanidade, né? Então você vê, ele não fala assim, Jesus é um grande cara aqui, Jesus é um grande mestre, um professor, um senhor Miyagi, né? Jesus é um cara que vai mudar aí. Não, ele fala assim, Jesus, ele é aquele que vai resgatar você do pecado. Né? E a gente, o problema qual é o nosso problema? O problema meu, seu, né, do operador, da todo mundo, é que a gente se acha bom demais para ser resgatado, né? A gente se acha o cara para ser resgatado. Ou seja, né, o João, ele recebe Jesus na plenitude do seu propósito, do seu sacrifício, né, da sua morte pela humanidade. Ele entende quem é o Cordeiro, ele declama quem é o Cordeiro, ele anuncia quem é o Cordeiro. É fantástico o João Batista. E aí, pior, né, é que ele fala assim, ó, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quer dizer, como é que tira o pecado? Ele tira o pecado em que aspecto? O pecado do mundo, né? Eu também, não sei se você sabe, mas você é pecador mesmo sem querer, porque você é descendente de Abraão, né? Então, assim, a tradução de Abraão é homem, então, ou humanidade, na verdade, né? Então, assim, todo descendente de humanidade de Adão, e tivemos aqui, né, essa semana em Portugal, tratando de convencimento, estava ele e o Dr. Rodrigo Silva, né, tratando das evidências sobre as escrituras. Então assim, veja, a gente chegou no momento que as escrituras, não é mais, a gente não está mais falando de fé, de você acreditar no Adão, não, nós estamos falando de convicções, nós estamos falando de cientistas sérios, de arqueólogos, né, e que estão tratando, né, estiveram aqui, voltando à base aqui, acho que 2 semanas atrás, o Marcos Eberlin. Então, o que a gente está falando aqui, né? A gente estava assim, olha, a gente já tem base científica aí para entender, inclusive, que somos descendentes de Adão. Falamos aqui da Eva mitocondrial, né? Então, quer dizer, mas eu não quero associar. Beleza, aí tudo bem, fica uma questão muito pessoal sua assim, né? Você pode não querer, mas não dá para negar, né? Você pode rejeitar, mas não pode negar. E aí, enfim, é isso que o João Batista apresenta, né, sobre Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, quer dizer, o evangelho de Cristo, ele é sobre Cristo, não é sobre o homem, né? O que o homem sabe? Que ele é pecador desde que nasce. E se você não sabe, procure uma igreja de qualidade, uma igreja séria, uma igreja cristã, com base na palavra, né? Com uma estrutura de palavra, de ensino, para que você possa compreender, né? Ou procure aí na internet, enfim, né? Procure o Voltando à Base, os outros programas, procure o Instagram, me pergunte, né? Eu quero aqui estar disponível para você, para que você possa entender a respeito destas coisas, né? Mas é isso que o Evangelho apresenta sobre Jesus. Jesus é aquele que veio tirar o pecado do mundo. Jesus não veio, mais uma vez eu vou falar aqui, e assim, se torna até às vezes repetitivo e até cansativo para mim, mas Jesus não é um meio para um fim. Jesus não é o meio para que você melhore na vida, para que você prospere na vida. Jesus não é o meio para que você possa alcançar aí uma ascensão social, né? Jesus não é o meio, né? Nada disso. O propósito principal de Cristo não é esse, né? Então a gente precisa compreender de fato qual é o papel da igreja, falamos semana passada, e compreender que o cristianismo fala a respeito de Cristo e não de mim, né? O evangelho é sobre ele. Tem um texto aqui, nesse texto aqui de João Batista, é tão interessante que as pessoas perguntam assim, quem você é? Você é Jesus? Você é não sei quem? Você é Elias? E ele fala assim, não sou ninguém, eu sou a voz do que clama no deserto. Quer dizer, eu só dou voz para aquele que vem depois de mim. Umas interações assim que você fala, nem nos melhores livros de literatura da história a gente encontra, né, uma coerência textual tão absurdamente assim fantástica e verídica e eficiente como nós vemos aqui nas escrituras. Convido você a conhecer. Aí, enfim, João no verso 30, o João Batista, ele vai dizer assim, ó, este é aquele a quem eu me referi quando eu disse que vem depois de mim, aquele que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Quer dizer, agora ele declara para a galera que estava ouvindo ele lá, assim, ó, era dele que eu estava falando. Quando eu estava falando lá sobre que alguém que vinha depois de mim era maior, era dele. Por que é maior? Porque eu falo e batizo com água, e ele salva, né? Tipo, pô, ele é o cara, ele é o Cristo, era dele que eu estava falando. Então você vê,
O João, né, ele tá falando de quê? Ele tá falando de Jesus. O João Batista, né, ele tá falando, o João discípulo, agora o João Batista, ele tá falando de quê? Ele tá falando de Jesus. Você não vê os caras da Bíblia fazendo campanha, sabe? As igrejas evangélicas fazem campanha 7 semanas para conquista da vitória, não sei das contas, né? Você vê pastores falando assim, não, você é o centro do coração de Deus, tá? Você não vê esses caras falando isso. Né? Nem por que esses caras que eu tô falando são os caras da Bíblia aqui. Por que os caras da Bíblia não falam isso? Porque eles conheceram Jesus pessoalmente e deixaram registrado lá para que eu e você não fôssemos enganados por esse bando de gente que distorce tudo e te enrola, né? Você pega um outro aí que tá sempre aí, já tá comprando a terceira casa, a segunda casa, sei lá, nos Estados Unidos, com seu dinheiro, né? Já mostrei aqui no telão aqui. O que os caras fazem, né? Eles fazem palestra, cobram lá R$ 800, a presença ouro lá, o negócio VIP, não sei o que lá, e você vai, né? Por que você vai? Porque você quer alguma coisa naquele sentido, e não conhecer Cristo, né? Conhecer Cristo é de grátis, é de graça, é acessível, é permitido, sabe? Enfim. Então, está a uma força de vontade que você tenha para conhecer sobre Jesus. Então, o João Batista ele vai trazer essa revelação, e aí o livro de João ainda em si, ele vai trazer algumas coisas interessantes, que Jesus vai fazer alguns milagres. Olha só que interessante. Supostamente aí o primeiro milagre de Jesus foi a multiplicação da água em vinho. Ele multiplicou tal na festa de casamento, foi muito legal e tal. Aí eu pergunto para você, quem da festa se converteu? Quem da festa seguiu Jesus? Quem ali olhou e falou, pô, ali é o Filho de Deus? Ninguém. Mas qual é o estado então? Olha só, verso 12. Depois disso, depois da festa, ele desceu a Cafarnaum. Ele quem? Jesus. Com a sua mãe, seus irmãos. Para quem acha que Jesus não teve irmãos, tem um texto lá de Maria que fala assim, Maria foi pura até que conheceu José. Quer dizer, ela teve Jesus virgem, depois ela conheceu José. Se você não sabe, o termo conheceu na Bíblia é fazer sexo. E aí ela teve outros filhos. Mas isso é pauta para outro programa, não fiquem bravos comigo. É só questão de leitura mesmo. Olha só, e ali ficaram alguns dias. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, quer dizer, o milagre aqui da multiplicação da água em vinho, as pessoas aqui, mas olha como Jesus é bom, mas não sei o quê, porque pode beber, porque quer dizer, tanta discussão que envolve aí o assunto, o tópico principal, e a essência do texto ela é deixada de lado, né? De lado. Por que a essência é deixada de lado? Porque eu e você somos pessoas que queremos os nossos próprios interesses, né? Então a gente vai falar da bebida, a gente vai falar do milagre, porque é aquilo que nos alcança. Porém, o que deveria nos alcançar, e é o que Jesus deixou registrado aqui, João anotou, foi que, no mesmo texto que está dizendo que ele desceu para Cafarnaum e ficou ali alguns dias, ele revelou assim como fazendo este milagre, ele revelou assim, fazendo este milagre, a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus tinha um objetivo, aqueles homens que andavam com ele eram homens normais, como eu e você. Para aqueles homens normais crescem que Jesus era o Filho de Deus, ele fez alguns milagres, né? Então assim, os milagres foi para aqueles caras entendessem que Deus era na própria pessoa de Cristo. Você entendeu, meu querido? Então quer dizer, isso é o evangelho. O próprio João não dá ênfase ao milagre, e nem vende o milagre, nem oferta o milagre, nem fala, se ele fez lá, ele vai fazer aí também. Sabe? Tipo, ele não fica dando testemunho disso. Por quê? O que foi feito e realizado foi para que a glória de Deus fosse percebida por aqueles que estavam com ele. Mais uma vez, nós estamos falando que o evangelho é sobre Cristo. E aí, depois dessa história do casamento, Jesus vai até o templo e chega no templo. O que estava acontecendo no templo? Vou ler para você. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro, os cambistas. Por que eles faziam isso? Porque vinham pessoas e aí o templo só aceitava o dinheiro do templo. Então eles mudavam, vendiam. Era tipo uma casa de câmbio mesmo, né? Trocando dinheiro. Então o que Jesus fez? Jesus olhou toda aquela humanidade que estava tomando conta do templo, e para aquele tempo, o templo significava a casa de Deus, o lugar onde Deus estava. Então, quer dizer, como pode, né, no lugar onde Deus estava, ou na presença de Deus, as pessoas terem tomado aquilo para si e estavam ali fazendo um comércio daquele negócio? Alguma coincidência com os dias atuais?
Mas vamos ver como é que Jesus trata com isso? Olha só o que Jesus fez. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, espalhou as moedas e os cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, Jesus disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Olha só, o que é isso de novo? As pessoas confundiram ao longo do tempo e começaram meio que humanizar a coisa ali, né? Sobre tipo achar que era para elas. Então elas estavam fazendo do templo um mercado quando era lugar de adoração, fazendo no lugar do templo questões financeiras quando era um lugar espiritual, enfim, achando que era sobre elas, mas nunca foi, né? O evangelho e a palavra como um todo sempre foi sobre Cristo. Depois do templo, Jesus vai conversar com uma autoridade do templo, né? Ele vai conversar com um rabino e o rabino fala assim, olha, como é que faz aí, né? Pra gente poder ter o reino de Deus. Ele fala assim, ó, tem que nascer de novo, né? E o cara fala, pô, não entendi, Jesus, como é que é esse nascer de novo. O que eu tô falando pra você aqui? De novo, as pessoas têm uma visão humana delas mesmas. E o cara tava falando assim, não, eu já sou judeu, eu já nasci judeu, eu não preciso fazer nada, porque eu já nasci assim, então eu tô salvo, tá tudo bem e tal. E Jesus fala assim, não, tem que nascer de novo, a história é outra aqui. Enfim, isso implicava em uma série de quebra de costumes para os judeus. E aquele homem, até de certa forma, uma humilhação, porque ele fala assim, ó, tem que nascer da água e do espírito e tal. Enfim, aí, o que a gente vê, né? Que, de novo, a gente tá sempre achando que tudo foi feito por minha causa, mas na verdade o evangelho foi escrito por causa de Cristo, né? Jesus encontra depois disso a mulher samaritana, então Jesus não podia falar com ela, era de outra tribo, outra religião, eles não podiam conversar, e aí Jesus fala para ela, mulher, me dá água, e ela fala assim, eu não posso te dar água porque nós somos de religião diferente. Aí ele fala assim, se você me desse água, aliás, se você soubesse quem te pede a água, você que pediria água para mim e eu te daria da água da vida. Aí Jesus se anuncia, ou se apresenta a essa mulher como a água da vida. Então, quer dizer, de novo, ele está falando assim, aquele cara que está ali andando, na verdade, não é somente um simples cara que está ali andando, mas ele é o Filho de Deus, ele é a água da vida. E a mulher, ela vai levando, Jesus vai levando a conversa para o espiritual, para dizer quem é ele, e a mulher vai levando a conversa para a humanidade, para o humanismo dela, né? Ela fala assim, pô, então se você tem essa água é boa, então me dá essa água da vida, porque eu não vou ter mais sede, que aí eu não vou precisar vir aqui mais pegar água, porque era um costume de as mulheres naquela época ter que ir buscar a água, né? Então ela fala assim, então o senhor vai tirar o meu trabalho. De novo, né? A gente achando que o evangelho é sobre o homem. E Jesus falou para ela assim, mulher, eu não tô falando para você da água daí, dessa sede aí, não. Eu tô falando de mim, eu tô falando eu. Se você vier tomar de mim, então você será saciado, você não vai ter mais sede. Quer dizer, as suas dúvidas, né, os seus vazios, eles vão ser preenchidos. Mas por quê? Porque conheceu a mim, não porque você vai beber água, ou você não vai, ou você isso ou aquilo, né? Então, a gente vê que depois disso ainda, Jesus ele faz um outro grande milagre que todo mundo, quase toda a igreja fala sobre isso, que é a multiplicação dos pães e peixes. Até aí tudo bem, é um grande milagre. Alimentou mais de 5.000 homens lá. Mas qual é o problema disso, né? É que o próprio Cristo não dá ênfase para o milagre. Olha só que interessante. Ele falou para essa galera o seguinte, olha, eu sou o pão da vida. Porque o pessoal, depois que comeu o pão, foi atrás de Jesus, Jesus falou assim, vamos falar a real? Vocês não vieram atrás de mim por causa do milagre, nem para saber quem eu sou. Vocês só vieram porque eu alimentei a barriga de vocês lá. De novo, vocês só vieram pelo material. E é exatamente o que acontece nos dias de hoje. As pessoas vão até Jesus, ou até as igrejas, ou até as entidades, ou as religiões evangélicas, na sua maioria dos casos, para quê? Para conquistar alguma coisa aqui. Eu não vou falar de outras religiões, enfim, né? Para evitar aflito, ou para evitar conflito, mas e para que eu não fique aflito, né? Mas é o que ocorre hoje na maioria dos casos. E aí Jesus fala assim, olha, vocês precisam comer de mim, aí eu sou o pão da vida. Aí os caras falam assim, não, porque quem deu pão foi o nosso pai Moisés,
e o pão que desceu do céu. E Jesus falou assim, cara, eu sou o pão, não é Moisés. O pão que seus parentes comeram lá atrás, né, eles morreram depois disso, né, mas eu sou o pão da vida. Então Jesus apresentou como a água viva, ele se apresentou como o pão da vida, e João já tinha falado que ele era o Deus que desceu do céu. Você entende a grandeza e a profundidade do que é a revelação do livro de João, e que o evangelho trata de Cristo e não do ser humano? Aí Jesus falou para ele assim, ó, eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. Então, quer dizer, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. O que Jesus está falando? Olha, se você comer o pão ou não comer, se você tomar água do poço ou não tomar, se você for filho de Abraão ou não, se você for judeu ou não, o fato é, vocês vão morrer no pecado se vocês não crerem que eu sou. Quem é o eu sou? Uma outra expressão usada, né, ou conhecida pelos judeus, porque foi a mesma frase que Deus disse para Moisés quando manifestou-se na sarça ardente e pediu para que Moisés fosse até o faraó libertar o povo de Israel. Então, quer dizer, e atravessar o Mar Vermelho, aquela coisa toda, a história toda que você já conhece. Ou seja, quando Jesus apresenta-se aqui, olha, eu sou, vocês precisam entender que eu sou, ele está ratificando aquilo que João Batista disse sobre ele. Ou João diz que eu sou e quem eu sou, né? Então, assim, vocês precisam entender o que eu sou, o eu sou. Então, ele coloca de uma maneira bem clara, objetiva, dizendo assim, ó, esse sou eu. E vocês precisam entender quem sou eu na minha concepção. É na minha ótica e não na de vocês, né? A ótica de vocês é comer o pão, a ótica de vocês é vender a oferta, a ótica de vocês é comércio na igreja, a ótica de vocês é buscar água, mas a minha ótica não. A minha ótica é dizer para vocês que eu sou. E é esse o propósito do evangelho. É sobre isso que se trata o evangelho. Ou seja, o evangelho não é sobre o homem, o evangelho é sobre Cristo. Nós precisamos compreender, né, a razão da nossa fé, como disse aí o nosso querido doutor Marcos Eberlin, que a razão da nossa fé não é dada com a quantidade de versículos bíblicos ou com o tanto de Bíblia que eu conheço ou com um texto em si, né? Mas é assim, é conhecendo o conjunto e é o que isso me leva, né? Porque a razão da nossa esperança é o próprio Cristo, ele é a nossa esperança, né? Sobre ele, é por ele que esperamos, mas é óbvio que precisamos ter esse entendimento, não é, do que significa tudo isso que estamos falando. Olha só que Jesus vai tratar aqui sobre a questão dele próprio. Ele diz assim, olha, no João 6,57. Da mesma forma que o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quer dizer, se eu sou o pão da vida, você se alimenta de mim, eu te alimento e aí você tem a vida eterna. Eu te salvo dos seus pecados, como ele acabou de dizer no verso anterior. Então, quer dizer, ele estava tratando do seguinte, ele falou assim, ó, eu sou o pão da vida. Se vocês se alimentarem de mim, os seus pecados estão perdoados. Show! Esse é o propósito de Cristo para a humanidade. Continuando esse texto que eu li agora. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Olha só isso. E Jesus, no verso 67, Jesus perguntou aos 12. Então tinha um monte de gente lá que estava seguindo Jesus. Ele pega os 12 e fala assim, e vocês? Também não querem ir? Vocês também não vão embora? Vocês não vão me deixar também aqui? Por quê? Porque o discurso é duro. Por que o discurso é duro? Tá, eu li aqui, eu vou ler de novo para você, olha só. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, 57. 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, e vocês não vão me deixar de me seguir também? O que eu estou falando para você? Perceba aqui que há uma diferença, há uma discrepância, há um desencontro total das ideias de Cristo para as ideias das igrejas. Porque o discurso de Jesus, né, ele filtra, ele purifica, ele separa. O discurso de Jesus, ele é duro mesmo, né? Então ele é firme, ele tem um propósito. E o que as pessoas querem, na verdade, é a água para beber, a igreja para ganhar dinheiro, para dar dinheiro, para se mover com dinheiro, para ter poder, como eram aqui os fariseus da época de Cristo. Né? Essas são as diferenças fundamentais que ocorrem hoje.
Olha só, capítulo 8 de João, verso 12. Ele fala assim, ó. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então Jesus já falou aqui no capítulo 8. Eu sou a água viva, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou aquele que estava no princípio, eu sou aquele que fiz todas essas coisas. Olha a apresentação de Jesus aqui. Quem é Jesus? Aí ele fala assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz. Aí perguntaram para Jesus, quem é você? E Jesus respondeu, exatamente aquele que eu tenho dito o tempo todo. Está escrito isso na Bíblia, não sei se você conhece esse texto aqui. João capítulo 8, verso 25. Perguntaram, quem é você? Ele falou, eu sou aquele que eu estou... A frase está escrita assim, ó, eu sou exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Então quer dizer, o que ele está dizendo? O que as pessoas estavam... Quando as pessoas se aproximavam de Cristo, elas estavam vendo tudo. Elas estavam vendo um milagre, elas estavam vendo Cristo quebrando tudo lá no templo, elas estavam vendo Cristo se posicionando como o pão da vida, como o próprio Deus. Elas estavam vendo Jesus se pronunciar como a água viva. As pessoas estavam vendo Jesus dizer que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ainda assim as pessoas não o conheciam. E as pessoas diziam, mas quem é você? Ele falou, exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Eu sou esse que eu estou falando. Que tira o pecado do mundo, que estava antes da fundação, ele que desceu do céu e está com vocês agora. Eu sou o próprio Deus que está andando junto com vocês agora para dizer para vocês, tem um caminho, tem um lugar, tem uma história, sabe? Eu sou o próprio Cristo que eu estou dizendo exatamente isso que eu estou dizendo o tempo todo, né? Quer dizer, parece que Jesus ficou, né? Tipo, né? Se fosse aqui a gente vai, pô, eu fico nervoso, porque eu estou dizendo, quem é você? Quem sou eu? Eu sou esse que eu estou dizendo que eu sou, poxa. Né? Agora, o problema é que as pessoas é que não querem entender. Esse é o problema. Olha só, tendo dito essas coisas, muitos até que creram nele. E Jesus disse para quem creu, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Verso 43. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Perguntou Jesus. E respondeu Jesus, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Olha só, Jesus estava lá com a galera, andando com a galera, explicando para eles quem ele era. Ok, o evangelho se trata de quem? De Cristo, não de mim. Então Jesus falou com o pessoal do templo, falou com a autoridade do templo, falou com a mulher samaritana. Jesus falou com os discípulos de João Batista, ele falou dentro do templo e fora do templo, ele falou em tudo quanto é canto, ele revelou-se quem ele era, ele fez milagres, os discípulos viram, compreenderam que só mesmo sendo Jesus que alguém poderia fazer os milagres que ele estava fazendo, né? E as pessoas estavam vendo tudo isso, só que elas estavam presas nos seus próprios pensamentos, na sua própria limitação humana. E aí Jesus chega uma hora e fala assim, olha, né, eu tô falando que eu sou esse que eu tô falando agora. E além disso, por que é que vocês não conseguem me entender se a minha linguagem é tão clara? Por que vocês não conseguem me entender? E Jesus responde, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. E muita gente é assim hoje ainda. A gente ouve, né? As pessoas ouvem na igreja ou nos eventos, aqueles homens que falam em nome de Deus, os coaches, gospel, né? Você vê pastores aí andando de BMW de 495 mil, de Mercedes de 500 mil. Ah, eu ganhei de doação de não sei quem. Você vê o outro comprando casa nos Estados Unidos e tal. Mas qual é a ligação que isso tem com os caras da Bíblia? Qual a ligação que isso tem com o Novo Testamento? Qual a ligação que isso tem com o próprio Cristo? Qual é a ligação? Né? Aí alguém vai dizer, mas é outro tempo, né? Outro tempo, ok, é outro tempo, mas a essência do cristianismo, ela não mudou. Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então assim, os tempos mudaram, mas a essência do cristianismo não, e é por isso que nós estamos aqui para voltar à base, né? Por isso que existe o programa Voltando à Base, para trazer a você subsídios, para trazer a você fatos, para trazer a você informações, para que você possa compreender, né, e fazer a sua própria análise. Então assim, eu não estou aqui para convidar as pessoas para saírem das igrejas, eu estou aqui para convidar as pessoas a abrir o olho e voltar à base das escrituras, né, para compreenderem o que de fato estão vivendo
o que de fato estão fazendo e o que deveriam estar fazendo. Então, quer dizer, se você de repente está assistindo hoje esse programa aqui, né? Procura aqui no canal, pega o da semana passada, quando a gente falou o papel da igreja. Junta esses dois, passa na tua igreja, né? Você que é pastor, você que é líder, pega o vídeo anterior a esse, pega esse, né? E transmite aí pro teu membro, faz uma escola dominical no domingo de manhã, põe esses dois vídeos aí, né? Você que está assistindo aqui agora e que de repente você está na igreja, você quer falar de Jesus para um parente e não consegue, explica para ele. Você que de repente conhece alguém que, né, desce a lenha nos evangélicos, fala assim, você tá certo, tem que descer a lenha mesmo, porque os caras estão tudo fora do que estão falando aí, porque a essência não é essa, a essência é outra. E aí a essência não é a que eu estou dizendo, né? Mas é isso que eu estou compartilhando com vocês aqui. Então quer dizer, o evangelho de fato, ele não pode, não foi, não é e não será sobre o ser humano. Ele é sobre Cristo. Toda a escritura exalta, revela, adora a Cristo. E é sobre isso que se trata o nosso programa Voltando à Base deste dia, desta quarta-feira. Então eu quero finalizar aqui com você, ainda no texto de João 8, lá no verso 56, ele diz assim, ó, Abraão, pai de vocês, se alegrou porque veria o meu dia, disse Jesus. Disseram então os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Porque Abraão era muito antes de Jesus. E aí, e Jesus não tinha nem 50 anos, eles estavam falando assim, olha, você não tem nem idade para aposentar aqui como levita, como é que você fala que conheceu Abraão que viveu 4.000 anos atrás? Então ele está falando o seguinte, ó, Jesus disse, eu afirmo que antes de Abraão nascer, e ele usou de novo a mesma expressão judaica dizendo, eu sou. Então, para você, talvez não se represente nada, mas para aqueles homens, isso teve uma representação tão grande, isso era uma palavra tão pesada, que isso se evidencia no próximo versículo 59, que diz assim, ó, então eles apanharam pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Olha só, então quer dizer, porque quando Jesus se declarou, que é isso que o evangelho faz, ele declara quem é Jesus, ele explica quem é Jesus, ele fala a respeito de Jesus, então assim, eu quero até usar aqui, trazer uma explicação aqui, ó. Quando a gente fala de, eu sou dessa religião, eu sou daquela, eu gosto dessa, me encontrei na outra, eu fui para aquela, tal. Falei, meu querido, olha, quando você vê isso aqui, quer dizer, eu não conheço nenhum outro líder de religião, seja qual ela for, de matriz independente, e aqui não é discriminação, não é nada disso, assim, mas pega qualquer líder religioso do mundo, qualquer religião do mundo, o Islã, seja qual for, o catolicismo, quem for, pega o que for, e veja se o líder, se a essência, se a base daquele que trouxe o ensinamento, se ele se declara o eu sou antes de Abraão, o eu sou antes do princípio, e se foi ele quem criou todas as coisas. Porque é disso que nós estamos falando. As outras vieram depois dele, porque ele é desde a eternidade. Você quer ter uma religião? Ok, fica à vontade. Eu gosto dessa, eu gosto daquela, eu gosto de ser crente, eu gosto de ser evangélico, eu sou pentecostal até o tutano. Você pode ser o que você quiser na sua vida. Eu gosto de fazer tal coisa, eu gosto das entidades, eu gosto de ir pra mata. Faz o que você quiser. Eu gosto de acender uma vela para Nossa Senhora. Faça o que você quiser, não tem problema, nós não estamos tratando de religião aqui. Mas Jesus é aquele que é antes de todas as coisas. E aí a gente sai do âmbito religião. A gente sai do âmbito humanidade. Mas o único que desceu dos céus e anunciou quem era, se fazendo totalmente acessível aos seus súditos. Aos seus súditos porque ele é rei. E a Bíblia diz que haverá um dia em que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aí nesse dia, com a tua religião ou sem ela, tu vai entender o que eu estou falando hoje aqui. Eu espero que você não espere chegar até lá, mas que você possa, cada um de vocês que está assistindo hoje, que você possa literalmente, voltar à base, que você possa rever todos os seus conceitos sobre religião, sobre igreja, sobre evangélicos, sobre evangelho, porque o evangelho não é o do David Leonardo, evangelho não é o do Senhor Malafaia, evangelho não é dos pastores pops, evangelho não é dos pastores boiadeiros, evangelho não é da igreja católica, o evangelho é sobre Cristo.
também não é sobre a minha igreja, não é o meu evangelho, é sobre Cristo. E eu tenho certeza que o texto que você leu hoje comigo aqui vai trazer esclarecimento ao seu espírito, à sua mente. E a partir de hoje você vai ser uma nova pessoa. Não porque vai receber algum benefício de Jesus, não. Mas porque você vai ter a mente aberta. E a mente aberta é que faz você caminhar para frente. Ok, pessoal? Então é isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. E mais uma vez, se esse conteúdo foi importante, foi de qualidade, vou insistir aqui a pedir, né? Você de repente é um evangélico, você está em alguma igreja e tal, mostre esse vídeo, pega esse link, mande agora no grupo da sua igreja, mande para o seu pastor, né? Faça aí um compilado, assista no próximo domingo o vídeo anterior a esse aqui, o papel da igreja, e na sequência esse aqui, o evangelho é de quem? Né? Então assim, eu tenho certeza que vai contribuir muito para que nós possamos avançar como verdadeiramente o corpo de Cristo e como cristãos nessa terra que Deus nos deu para habitar por enquanto, até que Ele venha. Ok, pessoal? Então eu quero agradecer mais uma vez você, obrigado a todos vocês que estão aqui nessa quarta-feira, né, aqui de noite, me acompanhando aqui. Espero que Deus abençoe vocês e se for importante, compartilhe, não esqueça de clicar aqui para se inscrever no canal e para também compartilhar, enfim, para interagir e por mais uma vez eu vou insistir aqui que você possa entrar lá no nosso perfil no Instagram e seguir a nossa página, o PR Marcos Fracácio, Pastor Marcos Fracácio. Dá um pulinho lá, veja um pouco dos vídeos que temos lá, enfim, participe, interaja, faça a sua pergunta, participe conosco. Vai ser um prazer atender você e falar com você. Então fica aqui o meu grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e estaremos aqui na próxima quarta-feira, se Jesus não voltar e se assim Deus permitir. Um grande abraço e até breve. Até mais.